Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Forja de Homens e Mulheres. Aqui eu falo o que nós pais, mães, podemos fazer hoje, enquanto nossos filhos ainda são crianças, enquanto nós estamos forjando os homens e mulheres que eles serão no futuro, para que sejam pessoas de bem, para que sejam pessoas extraordinárias, acima da média, para que sejam pessoas saudáveis emocionalmente, saradas, que sejam pessoas de bem. Então, eu sou André Felipe. O tema de hoje é o pai do filho pródigo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do filho pródigo e eu particularmente gosto muito da postura do pai. Essa aqui é uma história bem conhecida para quem é ali do contexto cristão, seja de qual religião for. Mas se você não conhece, eu vou contar rapidinho a história. É uma parábola que foi contada por Jesus Cristo. Ela está lá no livro de Lucas, não lembro exatamente o capítulo que está. Mas basicamente era ali na época de Jesus, ali no Oriente Médio. E tinha um pai que era rico, um cara que construiu riqueza, ele tinha 2 filhos, tinha um irmão mais velho, um irmão mais novo. E um dia, o irmão mais novo, já, não sei, estou chutando, tá? Não fala isso, mas devia ter ali os seus 20 anos de idade, mais ou menos. Ele chegou pro pai e falou: pai, eu quero a minha parte da herança. É quase como quem diz pro pai: ó, você está demorando demais para morrer, não estou querendo mais esperar, eu quero usufruir dos frutos da sua morte, então me dá a minha parte da herança que eu vou fazer o que eu bem entender. E naquele contexto era um absurdo o filho falar isso para o pai. O pai dividiu, era 1/3 para o mais novo, 2/3 para o mais velho, segundo a regra local, e ele era o mais novo, pegou 1/3, que era um bom terço, era uma boa grana, e foi para uma terra distante. E fala assim que ele partiu para uma terra distante e viveu dissolutamente. É assim que está escrito. A terra distante, naquele contexto, era um contexto na época em que Roma, do Império Romano, né? Então tinha ali Israel, e o que era fora de Israel era a terra distante. E era no tempo de Roma existia muito aquele culto ao sexo, tinha a deusa do amor, e existiam as sacerdotisas, e o tempo do Império Romano tinha muito essa questão no imaginário das pessoas, do sexo e de todos os bacanais e tudo mais. Então, quando Jesus fala assim que ele foi para uma terra distante, esse é o imaginário das pessoas naquele contexto. E ele foi provar de todas as delícias que ele imaginava que seria delícia. E diz que ele provou do bom. Eu imagino que ele teve nos mais luxuosos hotéis, nas mais luxuosas festas, nos melhores restaurantes, até que chegou a um ponto que ele não tinha mais dinheiro nenhum. E ele viveu dissolutamente, ou seja, ele se dissolveu. As soluções interiores que ele recebeu da família dele, ele se dissolveu. É mais ou menos isso que quer dizer dissolutamente. Até que chegou um ponto que ele não tinha mais dinheiro, veio uma grande fome sobre a terra e ele começou a trabalhar para um gentil. Um gentil, naquele contexto, era alguém que era fora do povo de Israel, que não era do povo de Israel. É quase como que um integrante da Ku Klux Klan trabalhar para um negro. Para você ter ideia de como era forte esse cenário que Jesus desenhou. Era algo realmente... Era o fundo do poço. E ainda mais ele foi cuidar de porcos, que era tido como um animal imundo naquela cultura. Então esse era o cenário mais nojento, mais degradante, mais fundo do poço possível para alguém daquele contexto. E aí quando o cara chegou nesse nível, ele caiu em si e pensou: poxa, tantos homens tantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura e eu aqui morro de fome. Eu vou me levantar, vou até o meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos seus trabalhadores. E ele se levantou e foi nessa direção. E esse cair em si é um momento que todos nós temos o cair em si. Em alguns momentos da vida, em diferentes áreas, a gente sempre tem o que eu costumo dizer que é um surto de lucidez. Então, se você assistiu a primeira live, eu contei como que quando meu filho Miguel estava com 2 anos de idade, teve um momento, uma virada de chave, que eu falei: caramba, eu não sei educar. E foi a partir dali que eu comecei a me aplicar muito, a aprender sobre educação de filho.
Então a gente tem, às vezes no trabalho a pessoa cai em si ou vira a chave, ou tem um surto de lucidez que, poxa, se eu continuar desse jeito não vai dar certo. Ou então no casamento, caramba, eu preciso restaurar meu casamento, ou qualquer que seja. Mas a gente tem constantemente esse cair em si. A grande questão é você levantar e andar. Porque o caminho de volta costuma ser um caminho longo, né? Olha o cenário desse garoto que fugiu de casa, fugiu não, pegou o terço lá da parte da herança dele, um desrespeito enorme com a família, viveu dissolutamente, fez tudo que ia de encontro ao que ele tinha aprendido e agora ele precisa voltar para as suas origens. Ele precisa fazer o caminho de volta, ele precisa voltar para casa. E esse caminho não é fácil, principalmente para quem foi para a terra distante. Esse caminho de retornar, de se reencontrar, de se achar novamente, de buscar o correto, requer um dia depois do outro, muita determinação, muita humildade. É um caminho difícil de fazer. E aí quando ele estava chegando, na Bíblia diz que ele estava distante, o pai viu ele distante e foi até lá. Quando ele chegou lá no filho, aí o filho veio com um discurso, falou: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Só que quando ele chegou no já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai interrompeu. O pai, porém, o interrompeu, é mais ou menos assim que diz lá, e já falou com os servos. Ele nem falou com o filho, ele só fez interromper. Não, tá bom, chega. Só fez interromper o filho e já foi tomando soluções, já foi falando com os servos. E aí ele deu uma grande festa e quando estava no meio da festa, o irmão mais velho, que estava trabalhando, chegou em casa, estava rolando um mau festão e ele ouviu de longe as danças, ouviu as músicas. E aí perguntou para alguém lá, para algum funcionário: o que está rolando aí? Ele falou: não, teu irmão voltou e o seu pai está dando uma festa. E o cara ficou indignado, ficou maluco, ficou louco, ficou com raiva do pai, porque o pai reincluiu ele na família e o pai deveria ser rígido, deveria ser isso, aquilo. Então, enfim, ele ficou com raiva do pai, porque o irmão foi lá e fez tudo e gastou, só que o irmão gastou da parte dele, né? Enfim. Esses são os três personagens da história. E quais são as lições que eu trago aqui? Existem muitas lições que a gente pode trazer para a nossa vida, mas aqui a gente fala sobre educação de filhos. Quais são as lições que eu percebo aqui, falando sobre educação de filhos? Eu vou começar falando pelo playboy da história, pelo Narciso, que é o garoto, o mais novo, que pediu a herança para ir curtir a vida e fazer tudo que ele acreditava que seria melhor fazer. E não é difícil criar um filho Narciso, não é difícil criar esse garoto. Às vezes a gente fala playboy, muitas vezes se referindo a pessoas que têm muito dinheiro, mas um playboy não é por causa do dinheiro que é formado. Tem muita gente filho de famílias humildes, humildes não é a palavra certa, filho de famílias pobres financeiramente ou classe média baixa, mas que criam playboys. Tem muitos playboys criados por essas famílias e muitas vezes famílias ricas que criam filhos humildes, humildes no sentido correto agora da palavra. Não esses playboys, porque não é o dinheiro que faz um playboy, não é o dinheiro que faz a pessoa se tornar um narciso, se achar senhor de tudo. O dinheiro está do lado de fora, o narcisismo está do lado de dentro. As crianças nascem egocêntricas, cabe aos pais ensiná-las para que elas se tornem pessoas de comunidade, não pessoas egoístas. Como é que um pai, uma mãe pode criar um narciso, mesmo desfavorecidos financeiramente? Basta ele colocar o filho num altar, basta colocar o filho num patamar. São aqueles pais que a criança tem o celular melhor do que o pai. Está errado, na boa. O celular do seu filho é melhor que o seu, na boa, está errado. Existe uma hierarquia dentro de casa. São aqueles pais que falam: não, para o meu filho eu nunca vou deixar faltar nada. E é o seu dever, é o seu trabalho, você não pode deixar faltar nada. Então, eu estou andando com um preguinho debaixo da Havaiana, mas o meu filho está de Mizuno novo. Está errado. Pais que abrem mão do básico para si, para dar o a mais para os filhos. Está errado. Eu não estou dizendo que seu filho tem que passar fome, eu não estou dizendo que seu filho tem que passar dificuldade, não. Não estou dizendo nada disso. Mas você não tem que se anular por causa do seu filho. Não é esse o conceito.
Porque se você coloca o seu filho num pedestal, num patamar, num altar, faz ele se enxergar como mais importante, sendo servido o tempo todo, quando ele chegar na vida real, ele vai querer continuar sendo servido, né? E aí vai se tornando essas pessoas que ficam distantes de casa. Às vezes ele não vai nem para a terra distante, como foi o caso do filho pródigo, mas ele fica distante de casa. Às vezes no bar da esquina. Nenhum problema com o bar da esquina, absolutamente nenhum. Mas a família está lá precisando da atenção do cara e o cara está distante no bar da esquina. Às vezes o filho está precisando da atenção do pai, o pai está distante, fazendo as coisas que são interessantes para o pai, porque ele está no centro, então ele quer fazer as vontades dele, então se não for do jeito dele não dá certo. Ai, cara. São esses pais, essas mães que se têm como prioridade. E talvez porque eles foram criados num pedestal por pais que idolatraram os filhos. Esses são os narcisos, esses são os playboys. Eu lembro de uma vez eu estava chegando em casa e aí tinha uma mãe que estacionava o carro na rua, chegou com a filha da escola, a menina estava fardada, e aí a mãe desceu do carro, pegou a bolsa da menina, pegou a bolsa dela, então aquela bolsa de mulher grande que tem um monte de coisa dentro. Aí prendeu a bolsa da menina no sovaco, pegou as sacolas de feira na mala do carro e veio com a chave aqui. Com a bolsa da menina presa debaixo do sovaco, carregando. A menina sem carregar nada, andando. Aí a mãe veio, abriu a porta, deixou a menina passar. A menina passou, a mãe foi e fechou, colocando a menina num altar, num pedestal, servindo a menina. Na boa, cara, quem tinha que estar carregando a mochila da menina era a menina. Minimamente tinha que dividir a feira com a mãe, no mínimo. Não era uma criancinha pequena, devia ter uns 8 anos de idade ainda. Então são esses pais que colocam os filhos no altar, criam narcisos, e aí pode ser que não seja. Eu não acho que esse é o melhor modelo de educação. O outro é o irmão, o que ficou com raiva do pai. Essa turma que é muito da aparência. Então, poxa, esse teu filho que foi e gastou o dinheiro, não sei o quê. Mas, cara, na boa, quem ganhou o dinheiro foi o pai. Quem deu o dinheiro foi o pai. Não afetou em nada a herança do irmão mais velho, que era o dobro da herança do mais novo. São essas pessoas que são muito da aparência. Essa turma que quer ser mais santo do que Deus até, então está preocupado demais com o que os outros vão achar. E às vezes são aqueles pais que criam expectativas de comportamento em cima dos filhos, porque eles têm que ser os pais da aparência. Então se eu sou um cara que eu tenho que parecer perfeito, os meus filhos têm que ter comportamentos excelentes, porque são meus filhos. E aí a criança se porta como criança, e esses pais ficam com raiva dos filhos, ficam chateados, ficam tristes, ou o que quer que seja, com os filhos, porque os filhos não estão com um comportamento perfeito, não estão com um comportamento digno de ser o meu filho. Essa turma da aparência, essa turma é perigosa também. Essa turma é um caso sério, porque eles estão preocupados demais com o que está do lado de fora, e não com o que está do lado de dentro. E o terceiro é o pai do filho pródigo, que é um cara bom, não é bonzinho, é grave, é justo. É um cara que escuta o absurdo do filho mais novo de falar assim: pai, você está demorando demais para morrer, me dá minha parte, eu quero a herança, eu quero usufruir dos benefícios da sua morte, eu não tenho tempo para perder. Eu queria que você morresse, mas você não está morrendo, está demorando aí, então faz o seguinte, me dá logo a minha parte. E naquele contexto, pô, era caso de deserdar o garoto sem, no mínimo, dar uma surra no moleque. Naquele contexto, não estou dizendo que eu apoio isso, não. E o pai que escuta esse absurdo, ele fala: tá bom, meu filho, você já tem idade para ser homem, não está escrito isso, tá? Isso sou eu que imagino. Você já tem idade para ser homem, mas está se portando como um menino. Eu deixo você livre para ir, para você usufruir das últimas consequências da sua liberdade. Eu prefiro ter alguém espontaneamente do meu lado, eu prefiro que você vá, do que ter alguém obrigatoriamente do meu lado. Porque se você não estiver do meu lado de forma espontânea, de forma querida, querendo estar do meu lado, se você não estiver pela companhia, pela presença,
pelo bem-estar, pelo querer, eu prefiro que você vá. Porque eu sei dos problemas que você vai passar. Eu sei de tudo que vai acontecer. Não como um vidente, mas como quem olha uma situação e é óbvio que o garoto vai viver dissolutamente e que vai acabar no que acabou. Mas eu prefiro permitir com que você amadureça. Permitir com que você encare as consequências da sua liberdade, do que prendê-lo aqui, porque o mal nasce no coração, o mal nasce do lado de dentro, não está do lado de fora. Então mesmo que eu prenda você aqui dentro de casa, não vai adiantar. Então, para o seu bem, toma, meu filho, toma o seu terço, um terço das coisas que eu trabalhei, um terço das coisas que eu conquistei, fruto do meu trabalho, mas toma aqui, vai desfrutar da sua liberdade, encare as consequências, até a última consequência da sua liberdade. E o garoto foi. Essa é a postura de um homem, que não quer ninguém ao lado dele que não seja de forma espontânea. Com o filho, com a esposa, com o esposo, com os amigos, não quer ninguém ao lado dele de uma forma obrigatória. Essa é uma postura de um pai justo. Não fala, mas eu imagino que ele tenha ficado triste, talvez ele tenha chorado, com certeza ele sentiu dor, mas ele não mandou nenhum servo atrás, não mandou ninguém ficar vigiando o menino, não mandou ninguém ficar atrás do garoto. Não, vai, meu filho, você quer ir? É isso, então vai, toma aqui a sua parte da herança e vai. E eu imagino que ele passava lá na varanda uma vez por dia, dava uma olhada, com aquele olhar de esperança, poxa, meu filho não voltou. Mas também ele não ficou sequestrado emocionalmente, ele não ficou lá na varanda se punindo, ai meu Deus do céu, meu filho. Não, ele sabia que ele tinha feito o melhor dele. Ele estava em paz e imagino que ele orava pelo filho e tudo mais. Mas uma vez por dia, eu acho que ele passava lá, dava uma olhada, não via o menino. Vamos ver amanhã. Até que um dia, ele chegou na varanda, olhou, o garoto estava vindo lá de longe, lá no horizonte. E ele deve ter pensado, poxa, lá distante está vindo meu filho. Só que a distância que ele percorreu para chegar até aqui é tão longe, que esse longe que eu estou vendo aqui agora é tão pertinho. Eu vou até ele, não vou esperar ele vir até mim. É o meu gesto de perdão, é a forma de eu dizer, meu filho, você está perdoado, sem precisar abrir a boca. Eu vou vencer essa distância e eu vou até ele. Porque ele sabia que a distância que o filho estava vindo não era só a distância física da caminhada da terra distante até voltar em casa. Ele sabia que era aquela distância de se reconstruir, de se refazer, de levantar e andar depois de se enxergar, depois de cair em si. Ele sabia que era a distância de uma pessoa que provou do que o dinheiro pode comprar e agora prova de uma culpa, de uma amargura, de saber que agiu mal. Ele sabia que essa era a distância que o filho estava vindo. Então ele não precisava ter uma postura de um pai. Olha aí, eu avisei para você. Até porque ele nem falou nada, né? Olha o que você fez, você gastou todo o dinheiro. Não, ele não precisava ter essa postura. Ele sabia que o filho tinha provado da dureza da vida e que era um processo de tornar o filho de um menino em um homem. Que não é o melhor processo, mas que foi o processo necessário no caso daquele garoto, que ele permitiu ir. Então ele foi até o garoto, ele foi até o menino, e aí o menino veio com um discurso sincero, verdadeiro, falou, pai, eu pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele ia continuar pedindo para o pai para ser um trabalhador, mas quando ele fala, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, aquilo é quase como se estivesse rasgando o pai por dentro. É quase como, aquilo foi forte demais, o pai falou, chega, não, já deu, tá bom. Ele só interrompe o filho, ele, sabe como quem vai, tá bom. E ele nem fala com o garoto, ele já vai tomando soluções. Ele não precisa, o que mais? Ele não precisa extrair mais confissões de culpa do garoto, ele não precisa culpar mais ainda o garoto, dizendo, você fez isso, você fez aquilo. Não, ele já sabia que o processo já tinha acontecido. Ele não tinha esse orgulho de querer extrair nada do garoto ou se colocar numa posição de eu sabia das coisas. Não. Ele só fez interromper o menino e falou, chega, tá bom? E já foi tomando soluções. Chamou o servo e falou, depressa. Tá vendo, esse é meu filho. Eu quero que você pegue um anel da família, que era um anel de valor naquele contexto. Ele saiu daqui com um anel no dedo. Deve ter vendido por aí, em troca de alguma coisa.
Mas tem mais, vai lá no meu quarto, pega lá um anel, porque eu quero que todo mundo saiba que ele pertence a essa família, que ele é o meu filho. Então coloca o anel da minha família no dedo. Essas roupas velhas, pode tirar. Tem roupa boa lá em casa. Coloque sandália nos pés dele. Dê uma boa refeição, dê um banho nele. E hoje à noite tem festa. Hoje à noite vai ter um churrascão. Eu quero que chame a banda, a melhor banda aqui da cidade. Porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Esse não é um pai bonzinho. Esse é um pai bom, que sabe reconhecer o arrependimento e está sempre pronto para perdoar. Esse não é um pai carrasco. Esse é um pai justo, que percebe a imaturidade do filho a ponto de dizer, me dá a minha herança, e ele não fez, não deu piti. Quando o filho pediu a herança, ele não deu nenhum espetáculo, não deu nenhum show, não se colocou como vítima. É isso que você quer, meu filho? Sabendo que o garoto já tinha idade para arcar com as consequências da própria liberdade, é isso que você quer, meu filho? Então toma aqui, vai, pode ir. É um pai sério, é um pai grave, é um pai justo, é um pai bom, disposto a perdoar, a reincluir o garoto na família. E quando chega o outro irmão que está com raiva, que o irmão até fala assim, esse teu filho gastou os teus bens, e ele fala para o irmão, para o filho mais velho, né? Ele fala, o teu irmão, devolvendo para ele, né? O teu irmão está bem, está com saúde. É o mínimo que eu posso fazer, é reincluí-lo na família. Essa é uma reflexão que eu já fiz intencionalmente algumas vezes, tá? E eu espero que você, de alguma maneira, possa refletir. Será que você tem se comportado às vezes como qual tipo de mãe, como qual tipo de pai? E qual que você quer ser? Porque se você é um pai, uma mãe justa, boa, o seu filho vai ter espaço para poder voltar, mesmo quando tiver errado, mesmo quando souber que agiu mal, vai poder voltar para você e falar, mãe, me perdoa, mãe, eu estou aqui, mãe, eu quero voltar para casa. E eu tenho certeza que você vai querer perdoá-lo e reincluí-lo na família. Então essas são as reflexões que eu queria trazer, esses são os aprendizados que eu tenho com a história do filho pródigo, esses 3 tipos de pessoas, o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e te dê sabedoria na educação do seu filho. Valeu, tchau.